etc. e tal. Também é um artigo de referência para vocês. O 72, como eu disse, é aquele artigo que responde a seguinte pergunta: eu vou fazer uma contratação direta, uma dispensa, uma exigibilidade. O que eu preciso ter no meu processo que ele está bem instruído para não incorrer até mesmo em crime, né? Eu preciso fazer a instrução processual adequada. E aí a maior parte do que você precisa ter no seu processo de contratação direta está no primeiro inciso. E o primeiro inciso já fala, por exemplo, que você precisa começar pelo documento de formalização de demanda, te mostrei inclusive o exemplo real dele, depois estudo técnico preliminar, também te mostrei o exemplo real dele, vem análise de riscos, que são caras que depois a gente conversa melhor sobre ele, tá? E aí vem o termo de referência, o projeto básico ou o projeto executivo. Por que diferença desses caras, para quem não sabe, tá? Projeto básico e projeto executivo a gente usa em obras e serviços de engenharia. E o termo de referência você usa nos outros casos. Por isso que, no mais das vezes, vocês aqui usam o termo de referência, né? Vocês não são de usar projeto básico e projeto executivo. A menos que a gente estivesse falando de uma reforma da sede, uma ampliação de alguma coisa, de alguma obra ou algum serviço de engenharia. Mas para a gente, 99,9% do tempo, a gente trabalha com termos de referência. Tá? Bom, vocês já faziam, por exemplo, na lei antiga, né? Na lei nova também continua usando termos de referência. E o que tem que ter no termo de referência? Então, já que a gente falou que precisa começar com o documento de formalização de demanda, te mostrei como é que funciona. Falei para vocês que a gente tem que ter o estudo técnico preliminar, mostrei para vocês como é que funciona. E aí, a gente, depois dele, né, depois do estudo técnico preliminar, a gente passa lá para o termo de referência. Né? E aí, o que esse termo de referência ele tem que ter? Outro artigo muito importante para vocês, se você quiser tomar nota aí, é o artigo 6º, inciso 23 da Lei de Licitações. Né? O artigo 6º, 23, é aquele que vai falar para você o que você precisa ter lá no seu termo de referência. Tá? Está até aberto aqui para você na lei. Aqui, ó. Bom? Então, o que o termo de referência tem que ter? E aí o legislador coloca. Eu coloquei para vocês aqui, vou falar com vocês aqui, e vou seguir o meu sistema. Vou falar, depois vou mostrar o exemplo mais prático para vocês desse cara. Tá bom? Então ele fala para a gente, termo de referência é para a contratação de bens e serviços, tirando se for serviço de engenharia, que aí você já usa projeto básico. Tá? Primeira coisa que você faz no termo de referência, definir o objeto. Olha que interessante. No termo de referência, você define o objeto. No estudo técnico preliminar, não. Então, se lá no ETP você sai definindo o objeto, seu ETP está errado. Como eu falei para vocês, ETP para compra de ar-condicionado do tipo tal, modelo tal, papapá. Não é assim que funciona. ETP para aquisição de um veículo 1.0, não sei o que, não é assim que funciona. No ETP, você está analisando qual é a melhor solução. Então, qual é a melhor solução? Comprar um veículo ou colocar um veículo? Né? Qual é a melhor solução? Colocar cortina, colocar persiana, colocar insufilme. Isso é a solução. Definir que vai ser comprar o veículo. Tudo bem. Termo de referência para a compra do veículo. Aí você vai dizer qual é o veículo que você quer comprar de acordo com a solução que você mapeou. Né? Então vai ser um carro 1.0, ou vai ser um carro 4x4, né? Vai ter que passar, por exemplo, na zona rural do município, então uma picape 4x4, aí você vai definir o objeto conforme sua necessidade no termo de referência. Tá? Então você define o objeto, né, qual é a natureza dele, né, quantitativo, prazo do contrato e, se for o caso, possibilidade da prorrogação. Então você vai comprar 2 veículos do tipo tal, ou você vai contratar um serviço de fornecimento de internet durante 12 meses, prorrogáveis uma vez por igual período. Então isso vai estar no objeto do seu termo de referência. Tá? Vou te mostrar um exemplo daqui a pouquinho. Outra coisa, a fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares que você fez. Uma coisa que eu não comentei para o ETP, e ETP também tem um monte de detalhezinho, né? Mas é interessante a gente falar. Quando a gente mostra aquele fluxo para vocês aqui, e você vê, tá no slide aqui. Quando a gente mostra aquele fluxo para vocês aqui, e você vê, né? Deixa eu botar aqui uma outra apresentação. Que antes do termo de referência, tá? Vem o ETP, pode passar uma impressão de que sempre vai ser assim. Tá? Às vezes passa uma impressão de que para chegar no termo de referência eu tenho que passar pelo estudo técnico preliminar. Como regra, deve ser feito o estudo técnico preliminar, tá? Mas tem casos de exceção. A lei não vai falar para você nos casos de exceção.
o máximo que a lei vai dizer para você é que, se for o caso, você vai fazer estudo técnico preliminar e os demais documentos. Se você olhar aqui o artigo 14, a lei de licitações, né? Quer ver, por exemplo, aqui, ó, vou botar de novo no artigo 72. O artigo 72, ele vai dizer para a gente, ó, documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, termo de referência e tal. Por que ele fala se for o caso? Tem situações, por exemplo, que eu não preciso necessariamente fazer ETP, tá? Isso a lei não fala. Quem vai falar para a gente são algumas instruções normativas. Então, a União fez umas INs, regulamentou vários aspectos da Lei 14.133, e tem uma instrução normativa, por exemplo, que é a instrução normativa 58, que é a instrução normativa, deixa eu ver se está aberta aqui, essa aqui, ó, que é a que fala do estudo técnico preliminar. Digo para vocês, tá? Muito cuidado, que a União, tudo ela faz digital. Então, ela bota ETP digital, termo de referência digital, dispensa digital, dispensa eletrônica, tudo a União faz digital. Não quer dizer que a gente tem que fazer tudo digital. Tá? A licitação, a lei de licitações coloca que preferencialmente tem que ser feita na forma eletrônica. Então, a lei de licitações para licitações, ela força bastante a barra para que você faça tudo de uma maneira eletrônica. Mas ela não fala absolutamente nada para as contratações diretas. Então, quer dizer que eu não preciso fazer contratação direta necessariamente pela forma eletrônica. Tá? Então, eu falo isso porque às vezes o pessoal vê assim, ETP digital, termo de referência digital, dispensa eletrônica. Alexandre, tudo tem que ser eletrônico agora, né? Então, mas a União fez porque quis, porque para ela é tranquilo, para ela é cômodo, ela tem estrutura, tem pessoal, tá? Mas foi uma opção dela. Nem tudo que você vê a União fazendo, você vai fazer igual. Tem coisas que são opções. Tá? Tem coisas que não tem como você fugir. Então, nessa instrução normativa aqui, no artigo 14, tá? Mais especificamente no artigo 14, nós temos algumas exceções à elaboração do estudo técnico preliminar. Você vai perceber que as hipóteses de exceção são poucas. Por quê? Porque a União quis que fazer o ETP fosse a regra. Tá? Não quer dizer que você, na hora que você vai regulamentar isso aí para a sua Câmara, que seja, você não possa colocar alguns casos de exceção. Tá? Você só não pode botar tantos casos de exceção de tal modo que fazer ETP vire exceção. Fazer ETP tem que ser a regra, tá? Mas não fazer pode acontecer. Por exemplo, a lei de licitações, pessoal, ela trabalha com riscos. Tá? Vou fazer para vocês aqui, ó. Ela trabalha com riscos. A tal da matriz de riscos. Deixa eu botar aqui, matriz de riscos. Deixa eu matrix aqui. Matriz de riscos. Deixa eu proteger aqui também. Matriz de riscos. A lei de licitações, pessoal, ela trabalha mais ou menos em cima dessa ideia aqui, ó. Tá? A ideia de matriz de risco. Tá bom? Eu vou vídeo do YouTube aqui, tá vendo esse tipo não? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se só abre essa imagem, não, já abre direto no YouTube. Quer ver? Vou pegar uma outra aqui. É porque essa aqui parece uma que eu usava, né? Deixa eu ver aqui, ó. Cadê? Vou pegar uma boa aqui. Tanto faz, eu vou pegar qualquer uma aqui que não tem problema não. Vou pegar essa aqui. Cada um faz de um jeito um pouco diferente, mas no final das contas é a mesma coisa. Tá? O que é uma matriz de risco? Uma matriz de risco é uma matriz, né, como eu falo, onde você vai analisando a probabilidade e o impacto dos riscos acontecer. Isso aqui você pode usar até na sua vida, tá? Você pode usar para qualquer situação da sua vida aqui. Por exemplo, você vai estar para concurso público. Aí você fala assim, Alexandre, nem tudo que está no edital vai cair no concurso, né? Deixa eu ver essa aqui, por exemplo. Celular. Essa aqui, vou pegar essa aqui. Nem tudo que está no edital vai cair no concurso, né? Não nem tudo que está no edital vai cair no concurso. Mas a gente sabe que tem, por exemplo, aqueles pedaços da matéria que a banca gosta muito de cobrar. Então, o que geralmente você faz quando você vai fazendo estratégia de estudo para o concurso público? Está carregando aí. Para o concurso público. Você geralmente, né, se você for mais inteligente, você vai colocar aqueles pontos da matéria que caem mais logo no começo dos seus estudos. Porque você está com mais tempo, está com mais energia, está mais descansado, você consegue ver esses pontos da matéria aí. Oi? É difícil carregar aqui, acho que eu não vou mais. Então você bota aquilo que
cai mais, geralmente, mais no início, porque você está mais descansado e tal, né? Cara, isso aqui carrega tão fácil, isso aqui que hoje está difícil assim. Deixa eu ver essa outra aqui, se vai. Se não for, não usou a imagem no meio. Deixa eu ver com a internet que eu estou aqui, peraí. Não, peraí, deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver aqui. Agora vai. Isso aqui é um exemplo, ó. Aqui é um exemplo. Vamos outros. Você bota, por exemplo, a probabilidade do evento acontecer e o impacto que vai causar. Então, por exemplo, aquele ponto da matéria cai muito em prova. Beleza. Então, se eu deixar esse ponto da matéria para eu estudar lá no fim, eu estou cansado, um monte de contratempo aconteceu, né? É bem provável que um pedaço da matéria que cai muito, você vai ficar sem estudar. Se um pedaço da matéria que cai muito, você ficar sem estudar, qual que é a probabilidade de cair esse tópico da matéria na sua prova? Probabilidade alta. E aí, se cai e você não estudou, qual que é a probabilidade, qual é o impacto que isso vai causar na sua vida? Péssimo. Então, tem muita probabilidade de cair, e se você não estudar, o impacto é muito relevante, o impacto é alto. Então, você vai com certeza botar isso que está em vermelho para você estudar primeiro. Agora, aquele pedaço da matéria que quase nunca cai, se cair, né, às vezes não tem muito o que fazer. Mas você já se garantiu naquelas outras, por exemplo, que caem mais. Então, se cair, pelo menos o impacto é mais baixo. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Como é que a gente usa isso no serviço público? Eu, por exemplo, já trabalhei em controladoria. A gente usava muito isso aqui na controladoria. Na controladoria, um cenário perfeito, pelo menos no mundo ideal, né? O ideal seria que a controladoria pudesse analisar todos os fluxos, todas as rotinas de todos os setores. Só que você não consegue fazer isso, é humanamente impossível. Então, o que você vai auditar? O que você vai olhar? Você vai olhar aquilo que geralmente acontece mais e, quando acontece, traz o pior impacto possível, que é isso aqui que está na zona vermelha. A zona vermelha é aquilo que eu vou me preocupar mais. Aquilo que geralmente acontece menos e quando acontece traz um impacto pouco significativo, eu vou deixar para olhar por último. Então, por exemplo, eu tenho dois processos na minha mesa para poder analisar. Um deles é a reforma da sede da Câmara e o outro da compra de 2 bujões de gás. Qual deles que eu vou começar analisando e dar mais atenção? Vocês têm que responder, né? Então, a gente vai trabalhar em cima de impacto e de risco que vai acontecer. Isso sempre vai nortear o que a gente vai fazer na nova lei de licitações. Por que eu entrei nesse assunto aqui? Porque, veja, a União colocou alguns casos de exceção de fazer ETP. Botou poucos casos. Eu posso colocar mais casos? Acho que não pode. Você só não pode colocar casos demais, né? Para poder a regra não virar a exceção e a exceção não virar a regra. Tem casos, por exemplo, que realmente, para a União, não vale a pena fazer ETP. Por exemplo, artigo 75, inciso 1 e 2. Se você não está reconhecendo, artigo 75, inciso 1 e 2, são exatamente aqueles incisos que falam da dispensa de pequeno valor. Esses caras aqui. O que você mais usa? Esse aqui, que atualizado dá mais ou menos 60 mil reais. Né? Então, para a União, pensa bem, né? O que são 60 mil reais? Nada, problema nada. Para a gente é bastante coisa até, tá? Significativo. Por isso que eu lhe recomendo você falar, então já que a União falou que até 60 mil não preciso fazer ITB, eu também não vou fazer. Mas aí é passar aí que acompanha o conselho, né, filho? Porque 60 mil para a União realmente é nada. Mas 60 mil para a gente já é alguma coisa significativa aqui. Mas a ideia é o que interessa para a gente. Pensa bem, se você regulamenta na sua Câmara e fala o seguinte, até 3 mil reais, por exemplo, até 3 mil reais não precisa fazer ETP. 2 mil, 3 mil. Parece justo. E, por exemplo, você tem um monte de coisa para você comprar, um monte de serviço para você contratar. Aí você tem serviços que custam 10 mil, tem uma câmera que custa 8 mil, tem não sei o que custa 15 mil, e aí você vai ficar fazendo ETP, por exemplo, para recarga de extintor de incêndio, ou ETP para compra de pó de café, ou ETP para compra de 2 botijões de gás. Então você vai fazer isso. Tá? O tempo que você está perdendo não compensa. Alexandre, mas se eu não fizer ETP para comprar 2 botijões de gás, pode ser que a gente faça uma compra ruim? Não pode acontecer. Vamos imaginar que o fornecedor te passou a perna nessa compra de botijão de gás porque você não fez o ETP. Tá? Qual é o valor do passar a perna que esse cara vai conseguir fazer em você? 100 reais? 200 reais?
Você acha que por 100 ou 200 reais você vai aparecer no Fantástico? Hã? Então vai dar assim, um escândalo, né, do botijão de gás da Câmara de Marechal Floriano, né? Fique por dentro agora do esquema, onde o fornecedor lucrou 250 reais a mais do que deveria, porque não fizeram ETP, gente. Vamos lá, você não vai ficar famoso por tão pouco na sua vida, não. Tá? Tira esse cavalinho da chuva aí, muito difícil. Isso acontecer, do tipo impossível isso acontecer. Legal? Agora, se você está falando, por exemplo, da aquisição de, sei lá, um carro, 0 quilômetro, a reforma de uma sede, aí sim, aí realmente você precisa, né, igual uma crise de risco. Aquilo que tem mais riscos, mais impacto, eu dou mais atenção. Aquilo que tem menos riscos e menos impacto, eu dou menos atenção. A ideia é essa, inclusive na gestão pública e na lei de licitações. Então, o legislador ele colocou algumas situações aqui para a gente, de dispensa do ETP, né, de facultatividade, que para eles são coisas, por exemplo, que ou são muito pequenas, ou não fazem sentido. Por exemplo, 75 e 6/8 é um contrato emergencial. O contrato emergencial não tem como você fazer, via de regra, um ETP. Imagina, dá uma chuva dessa aí que está dando aí, né, de repente quebra um monte de coisa, alaga um monte de coisa e tudo mais, e o poder público tem que, sei lá, né, contratar uma empresa de tratores para poder desobstruir uma via, tirar a gente embaixo do escombro, um monte de coisa assim. E aí você vai fazer um ETP? Vamos contratar uns tratores para poder desobstruir a via. Não, mas calma, antes a gente tem que fazer um ETP para saber se não é melhor. É melhor contratar o trator ou comprar o trator, né? Gente, vamos fazer isso. Se tiver como, você faz. Mas geralmente não tem tempo de você fazer isso. Então, nesse caso, você dispensa o ETP, vai direto para o termo de referência. E a brecha do lançamento secreto? Vem? A brecha do lançamento secreto? Não, aqui não. Nesse contexto aqui, não tem isso não. Não tem isso não. Eu estou falando de dispensa do ETP, de caso que não tem nada de orçamento secreto. Ah, tá, não, porque, na verdade, quando a gente fala de contratação emergencial, não sei se eu captei o contexto que você está falando aí. Quer ver? O 75/8 aqui, ó. Quando a gente fala de contratação emergencial, nós temos dois tipos. Nós temos a emergência e temos a calamidade pública. Tá? A calamidade pública é esse exemplo todo do trator e tudo mais, né? Agora, e a emergência? Né? Aí vai depender. Não sei muito bem o que você pensou no caso do orçamento secreto. Tipo assim, alguém faz um repasse e eu tenho que comprar emergencial, seria isso? Porque na verdade é o seguinte, independentemente de onde está vindo o dinheiro, se é orçamento secreto, se é orçamento secreto, emergência não pode ser emergência fabricada. Entendeu? Esse é o ponto. Então, por exemplo, eu estou vendo que o ar-condicionado está ficando cada vez mais velho, está quebrando, eu vou deixando. Aí um dia que não tem como mais que ele está seguindo, caiu um pedaço da cabeça de alguém, por exemplo, aí eu falo assim, rapaz, ar-condicionado quebrou, eu vou ter que comprar ar-condicionado novo e tal, e não pode ficar sem ar-condicionado, então vamos fazer um contrato emergencial aí, que o nosso já está caindo aos pedaços. Mas há quanto tempo ele não vinha dando anúncio de que estava caindo os pedaços, entendeu? Esse é o ponto. Então você também não pode fabricar uma emergência, deixar o negócio ficar um caco, para você então criar uma situação, por exemplo, de emergência. Aí, independentemente se o orçamento é secreto, se é secreto, tá? Esse é o ponto aqui. Então, assim, levando-se em consideração que uma emergência real não é fabricada, ou é uma calamidade pública, é uma situação, por exemplo, de dispensa de ETP. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês no frigir dos ovos eu preciso sempre fazer estudo técnico preliminar. Como regra, eu tenho que fazer estudo técnico preliminar. Mas tem alguns casos, por exemplo, que eu posso vir a não fazer. Tá? Só estou te dizendo isso, por quê? Vamos voltar aqui. Quando você volta ao artigo 6º, inciso 23, tá? Opa, passei aqui, 23, que ele fala o que o seu termo de referência tem que ter, tá? Aqui, ó, o que tem que ter. Ele falou assim, ó, fundamentação da contratação que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes, ou quando não for possível divulgar esses estudos, né? Por que ele diz isso? Dentre outras razões, porque ele sabe que o ETP nem sempre vai acontecer. Tem vezes que eu posso saber o processo e ir direto para o termo de referência. Tá? Quando acontecer esses casos, de eu ir direto para o termo de referência, no termo de referência eu vou ter que então fundamentar a minha contratação. E pensa bem, se você faz o ETP, você está com meio caminho andado do termo de referência.
Por exemplo, você já deu uma ideia de mais ou menos qual deve ser o objeto que vai te atender. Claro, você não definiu o objeto, definiu a solução, mas já dá uma pista, né? Você já fez o levantamento de estimativa de quantidade, estimativa de valor, já fez o levantamento de mercado, já colocou requisitos da contratação. Então, quando você faz o ETP, você já está fazendo mais que meio caminho andado no termo de referência. Por isso que eu falo que mesmo quando o ETP é facultativo, se você puder fazer, se não for fazer prejuízo, faça. Porque fazendo ETP, você já tem meio caminho andado, por exemplo, no termo de referência. Tá? Então, lá no termo de referência, se eu fiz o ETP, o que fundamenta a minha compra? Meu ETP. Então, por que eu estou fazendo termo de referência para a compra de ar-condicionado? Por que você está querendo fazer compra de ar-condicionado? Porque eu fiz um estudo técnico preliminar sobre climatização, analisei ar-condicionado, janela, ventilador de teto e percebi que ar-condicionado é a melhor opção. Então, o que fundamenta a minha compra de ar-condicionado é o meu ETP, que apontou que a melhor solução é ar-condicionado. Tá bom? Agora, se eu não fiz ETP, aí aqui eu vou ter que dizer isso, né, no termo de referência. Aí no termo de referência eu vou ter que indicar. Por que estou comprando ar-condicionado? Porque parece ser a melhor solução e tal. Tem que ser mais ou menos aqui. Então, em alguma coisa você vai fundamentar. Ou você fundamenta no seu próprio ETP, né? Você faz uma revisão do seu próprio ETP, ou você vai ter que fundamentar no próprio termo de referência. Tá? Mas de um jeito ou de outro você vai ter que fundamentar. Em todo caso, isso não é novidade. Tá? Desde a lei antiga, eu já tinha que fundamentar a contratação ao termo de referência. Ok? Depois, disse a vocês, descrição da solução como um todo, considerado o ciclo de vida do objeto. Tá? Nesse ponto, entra aquele comentário que eu fiz. Se você tem um controle administrativo das coisas que você gasta, né, e que quebram muito rápido, você consegue fazer um controle do que você vai comprar na administração pública. Igual o caso da caneta esferográfica. Se você compra de determinada marca e modelo e quebra muito fácil, e você tem esse registro, numa próxima compra você exclui, por exemplo, aquela marca, aquele modelo. A menos que um fornecedor de prova, que foi um lote específico, aí vai ter que se virar para poder provar isso para você. Mas de uma forma que você tem de excluir, por exemplo, aquilo que você sabe que não vai te atender. Tá? Não atende o ciclo de vida do objeto. Ok? Além disso, ó, requisitos da contratação, se você fez ETP, você já colocou. O que é requisito da contratação? Seja qual for a solução, o que ela tem que ter para poder atender, por exemplo. Tá? Então, se for ar-condicionado, tem que ter o quê? Tem que ser uma potência no mínimo de tanto, tem que ser bivolt, ou sei lá, tem que ser 220, alguma coisa assim, tem que ter um filtro fácil de limpar, tem que ter uma manutenção, por exemplo, de pelo menos 6 meses, não sei. Isso é requisito da contratação. Se você fez ETP, já consta, por exemplo, muita coisa no seu ETP. Tá? Modelo de execução do objeto, como é que vai ser feito? Por exemplo, né? Modelo de execução do objeto que está sendo prestado agora para você. Treinamento. Então, como é que é esse treinamento? Primeiro dia, das 8 até 15h30. Segundo dia, de 8 a meio-dia. Vai ter uma outra data também, a gente vai marcar, acho que 3 de dezembro também, a gente vai ver como é que vai ser. Então, tudo isso, como é que funciona? Então, ó, vai ter um material digital que eu passei para vocês, aí a exposição vai ser de tal forma, você pode tirar as dúvidas, eu vou falar sobre tal tema e tal tema. Então, como vai ser executada essa contratação? Vocês me contrataram para fazer o quê e como é que eu devo fazer isso aí? É exatamente o que você coloca no modelo de execução do objeto. Tá? Modelo de gestão do contrato, quem vai ser gestor e quem vai ser fiscal. Bom, aqui vocês devem publicar portaria para dizer quem vai ser o fiscal dos contratos de vocês? Como é que vocês fazem aqui? Para dizer quem vai ser fiscal? Eu acho que é previsto no contrato. O contrato também. Publicam alguma coisa. Equipe de apoio, isso é feito. Entendi. Aí fica no processo, né? No contrato, no processo que vai ser o fiscal. E se mudar o fiscal no meio do caminho, vai ter que fazer um aditivo no contrato? Eu não sei de responder. Porque quem mexe com o contrato é o Gil lá. Uhum. A gente não tem esse. Porque já estou falando respondendo. Porque se você muda o fiscal no contrato, ele estava previsto no contrato, você vai ter que fazer uma mudança no contrato. Entendeu? O mais interessante, pessoal, aí, mas vai de cada um, tá? O mais interessante é você o quê? No contrato, você prevê que vai ter um fiscal, que vai ser escalado para poder fazer a fiscalização, obviamente, né? E que ele vai ser designado do ato próprio, tá? Aí é interessante ter uma portaria. Essas portarias designando quem serão os fiscais que vão fazer esse trabalho, tá? Essa portaria ideal que seja publicada.
mas ainda que não seja publicada no diário oficial, uma coisa assim, que pelo menos também seja colocada no processo. Por quê? Porque se eu boto quem vai ser no contrato, se mudar, por exemplo, eu tenho que retirar o contrato, tem que mudar. Entendeu? É a portaria não. A portaria eu posso ir mudando depois ali, né? Uma portaria vai substituir a outra. Legal? É independente, exatamente. Tá? Então, o listácio é legal. Um outro ponto também que depois eu vou falar com vocês é a questão até da conversa prévia que eu tenho que ter com a pessoa antes de designá-la como fiscal. Tá? Na nova lei tem essa questão agora específica. Bom, por quê? Porque às vezes acontece, não estou falando que é aqui, mas em alguns lugares acontece da pessoa ser fiscal de contrato e nem saber quem era. Simplesmente foi designada. Né? Então a lei agora vai falar que a pessoa tem que ser cientificada formalmente da sua designação. Aí, como é que é isso, como é que funciona, a gente fala disso depois. Legal? Vai ter a parte específica que fala disso. Ok? Critério de medição e pagamento, né? Por exemplo, esse curso aqui tem uma forma específica de fazer medição e fazer pagamento. Forma e critério de seleção do fornecedor. O fornecedor vai ser escolhido por licitação, vai ser escolhido por contratação direta. Se for contratação direta, vai ser menor preço por item, menor preço global. Como é que vai ser? Isso tem que estar no termo de referência. Tá? Aliás, uma pergunta que me fazem muito, Alexandre, onde eu vou fazer a escolha de fazer a compra ou a contratação por dispensa ou por licitação? Eu falo do termo de referência. O termo de referência que vai dizer se vai ser licitação, se vai ser, né, dispensa e tal. Tá? Porque às vezes o jurídico que vai dizer se vai ser dispensa ou se não vai ser. O jurídico ele pode até falar também, tá? Mas o termo de referência já tem que sair com essa informação. Se o jurídico discordar, você faz um conserto, tá? Você faz acerto ali. Mas você já tem que sair com o termo de referência indicando qual vai ser a forma de fazer essa contratação. Bom? Estimativa de valor, isso aí eu já expliquei para vocês no artigo 23. Aí você vai pegar notas fiscais, os 3 orçamentos, vai no portal nacional de contratações públicas, né? Mostrei para vocês o artigo 23. E a adequação orçamentária. A adequação orçamentária é uma folhinha que o pessoal geralmente do financeiro imprime, que o presidente assina e bota no processo, que fala assim, né? Conforme o artigo tal da lei de responsabilidade fiscal, atestamos que há fundo suficiente para a assunção desse débito, mais ou menos assim. Aí ele assina, você bota no processo, para dizer que ele está sentando na cadeira do restaurante pedindo a comida, mas com dinheiro no bolso. Entendeu? Mais ou menos isso. Sacou? Então, essa é a ideia aqui. Então, não muda muita coisa. Se você quiser ter uma ideia mais prática, pessoal, tá? Para quem às vezes nunca viu direito o termo de referência, já é mais ou menos assim. Tá? Acredito que talvez muitos de vocês já devem ter visto o termo de referência. Ainda que eu não trabalhe fazendo, né, não mexo diretamente com isso, mas o termo de referência ele é mais comum. Tá? Então, no termo de referência, você começa botando qualquer objeto, geralmente bota uma tabelinha assim. Tá? Aí você faz a fundamentação da necessidade da contratação. Legal? Se quiser esse modelinho também eu passo para vocês. Tá bom? Passo para vocês aqui. Tá? Depois, descrição da solução como um todo, né? Então você bota a descrição, né? A gente pode se pormenorizar, VTP. Se não ter VTP, vai ter que fazer aqui. Requisitos da contratação. Aí depende de cada caso. Eu coloquei, por exemplo, critério de sustentabilidade. Às vezes tem relevância, né? Por exemplo, você vai contratar um serviço de limpeza de fachada. Aí o cara vai usar um produto químico. Não pode ser um produto químico, por exemplo, que vai agredir o meio ambiente, que será tóxico para as pessoas. Né? Então, critério de sustentabilidade. Indicação de marca e modelo. Como regra, pessoal, a gente não pode fazer indicação de marca e modelo, como vocês sabem. Né? Mas existem casos de exceção. Por exemplo, até mencionei aqui o artigo 41 da Lei 14.133. O que diz o artigo 41 da Lei 14.133? Você quer ver um exemplo aqui? Eu vou lançar uma polêmica agora para vocês aqui. Tá? Artigo 41. Artigo 41, vem aqui? 41. Tá? Isso mesmo aqui. Isso. Tá? Eu vou lançar uma polêmica. Eu vou começar aqui para frente. Quer ver uma polêmica? Aliás, não, isso aqui, quer ver? Isso aqui, ó. Você quer ver o que é polêmica? Você vai na câmera assim, né? Aí, essa pergunta me fizeram várias vezes já. Aí, chega o vereador, por exemplo, para você, aí fala assim, rapaz, você sabe que vereador, além de legislar, é o cara que fiscaliza, né? Aí, para fiscalizar, eu preciso fazer os registros, né? Eu preciso estar na rua, tirando foto, fazendo vídeo, verdade. Pô, você sabe que eu preciso muito de carregador, né?
Você está entendendo onde vai chegar, isso aí. Está entendendo onde vai chegar? Aí eu preciso de câmera muito boa. Aí eu preciso de um celular, né? Que tem uma câmera muito boa. Se você bobear, você já vê isso ali. Tá? Então entre nós isso. Aí, eu estava pensando, sabe no quê? Que assim, pode ser qualquer celular, tá? Desde que atrás tem uma maçã mordida. Não é dessa aí? Rola, tá? Já chegaram para mim numa dessa aí já. Mais uma vez. E aí, como é que eu faço para poder fazer um termo de referência que só serve iPhone? Como é que eu faço? Né? Porque essa câmera é muito boa. Ela falou, olha, o artigo 41 ele fala, no caso de licitação, e aí isso aqui se aplica também com a contratação direta, tá? Que envolve o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, aí ele bota, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, olha só, excepcional, formalmente justificado. O cara está te avisando, ó, você vai ter que ter um ônus argumentativo violento para você convencer isso aí. Aí ele bota com letra C, ó, quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor foram os únicos capazes de atender a necessidade de contratante. Então, se você conseguir, né, ali no processo, demonstrar cabalmente que tem que ser, por exemplo, o iPhone 16 Pro Turbo, Max, Ultra, Diamond, Black, Plus, né? Aí beleza. Aí isso, beleza. Entendeu? Agora, se você não conseguir demonstrar isso muito bem, 3 letrinhas. TCE, né? 3 letrinhas. Alguém vai olhar e falar, por que você comprou iPhone? Se tinha Samsung, por que tem que ser? Xiaomi, por que tinha que ser iPhone? Entendeu? Então esse é o negócio, tá? Mas às vezes acontece, pessoal. Pode acontecer que às vezes você tem um único que é capaz de atender. Por exemplo, seu sistema DL. Vamos dizer que você precise de um tablet para o servidor fazer um trabalho de campo, tá? E esse tablet tem que estar se comunicando em tempo real com a EL. A EL faz uma API, né? Faz uma plataforma de comunicação de sistemas que só se comunica com Android. Então, nesse caso, quando você for comprar um tablet, não pode ser iOS, não pode ser da Apple. Aí um cara que vende iPad, ele vai falar, mas eu, o que você está me tirando aí da sua licitação aí? Então, não é porque eu quero, porque na verdade tem que ser específico aquele aparelho, porque ele é o único que vai atender a finalidade que eu quero. Por quê? Por conta do sistema de lá, que para se comunicar tem que ser esse sistema aqui. Aí não é porque eu quero, é porque realmente ele é o único capaz de atender, por exemplo, a necessidade. Tá? Outro exemplo, você vai comprar, por exemplo, um toner de impressora. Quando você vai comprar um toner de impressora, tem que ser uma marca modelo específica. Porque eu não posso comprar, por exemplo, um toner de impressora HP para impressora Canon. Eu não posso comprar cápsula 3 corações para a máquina de café da Delta Q. Então não faz sentido, né? Cada um vai se comunicar especificamente com aquele cada um ali. Então, nesse caso, tem essa situação ali. Né? Tem outras situações, por exemplo, né? A plataforma e padrões já adotados pela administração. Né? Esse último caso aqui é o que a gente já utilizava. No termo de referência, eu posso indicar a marca como referência. Isso a gente já fazia. Tá? O ideal é que você cite pelo menos 3 marcas ou mais como referência. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo assim, eu quero comprar uma caneta esferográfica de corpo transparente de tinta azul. Qual que você pensa, marca? O que você pensa? Na hora, você pensa Bic. Né? Bem, você vai colocar que você vai comprar caneta Bic? Você não pode colocar que você quer comprar caneta Bic, a menos que você demonstrasse que só a Bic tem um poder, né, nossa, fenomenal, que é a única que já tem. Mas você não vai colocar que é só a Bic. Então você vai colocar caneta esferográfica de corpo transparente de tinta azul, aí você coloca tipo, Bic, Faber-Castell, compacto ou similares. Aí é só para dar uma ideia. Porque às vezes, tá, se você não coloca referência, o próprio fornecedor não sabe o que ele vende. Por exemplo, você vai lá e coloca assim, eu quero comprar polipropileno expandido. Eu quero o quê? Polipropileno expandido. O que é isso? Isopor. Só que isopor é marca. Isopor é marca. Igual jet ski. Jet ski é marca. O certo é moto aquática. Aí você bota moto aquática. Que? Jet ski. Ah, entendi. Então tem coisas, por exemplo, que a criatura ficou mais conhecida que o criador, no final das contas. Então você não pode botar, eu quero comprar isopor. Outra coisa, por exemplo, é insufilme. Também é marca. É película de proteção solar.
Só que a gente chama disso filme. Entendeu? Então, essas coisas, se você coloca o nome certo e não bota uma marca de referência, às vezes o fornecedor não sabe. Você bota lá, polipropileno expandido, ele não tem isso não. Você tem isopor? Isopor tem. Entendeu? Então você bota como referência, por exemplo, ele ali. Tá bom? É possível colocar. Oi? Desculpa. Isopor é marca. E o que ele é então? O que ele é? Acho que ele é polipropileno expandido, quer ver? É igual maisena. Isso. Eu acho que é polipropileno expandido. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Tem muitas marcas O que é polipropileno expandido? Aí você acha que, por exemplo, ó, e como é utilizado aqui, ó. O polipropileno expandido é PP, material plástico da família dos polímeros, né? Aí ele bota aqui pra gente aqui, ó, isolamento térmico, acústico, né? Aí tem aqui, por exemplo, ó, EPS. Se não me engano, acho que é poliestireno, perdão, poliestireno expandido. Porque também tem o polipropileno, mas é poliestireno. EPS também é conhecido como EPS isopor. Tá vendo a resíduo, marca registrada aqui, ó? Entendeu? Perdão, é poliestireno, entendeu? Aí você vê aqui, por exemplo, ele bota aqui pra gente, ó, polipropileno e poliestireno. Aí você chega, por exemplo, e fala assim, eu quero comprar tantas placas de tantos metros de poliestireno expandido. Aí o cara não sabe o que é. Entendeu? O cara não sabe o que é. Mas aí você bota esse tipo isopor, ou similares. Aí o cara na hora vai saber o que é. Mas até o nome do site aqui, né? Mundo isopor, né? Você tem ideia, né? Aí vai ter um Rzinho de registrado, né? No fim das contas aqui. Muita coisa assim, igual eu falava também, maisena também funciona dessa forma, né? Então a criatura fica mais conhecida, por exemplo, do criador, né? No fim das contas aqui. Deixa eu só voltar aqui para a lei, né? Último 6 da lei. Bombril, né? Que seria a palha de aço, né? Tá chamado também? Eu acho que não. Você acha? Deixa eu ver aqui, ó. Show. Data show em promoção. Deixa eu ver aqui, data show. Aqui, ó, data show é marca. É verdade, a região da Kodak. Nome de equipamento muito específico que é ligado à porta vigiada do computador, posto de vidro, data show é marca realmente, né? Aparelho de projeção. É verdade aí. Data show é um sinônimo de projetor, né? Se você olhar o projetor ali, às vezes baixa muito data show, né? Deixa eu ver. Essa aqui realmente eu não sabia. Essa aqui eu não sabia, não. Você vê, cara, muita coisa que a gente vê no dia a dia da gente, a gente não sabe, não. Você vai falar do negócio ali. Aí hoje em dia a gente bota tudo no data show. Porque tem gente que chama de retroprojetor, mas aí já é outra coisa. Retroprojetor é aqueles slides plásticos que você escrevia, botava e ele projetava na parede, né? Aquela maquininha que parecia um monstro do lado NES, assim, né? Eu também já apresentei muito trabalho desse jeito já, com retroprojetor. Isso aí. Aí eu tinha uma professora no curso de Direito, ela usava muito isso, né? Aí ela fazia tudo à mão. Um dia eu peguei os slides dela e fiz um PowerPoint bonitinho. A mulher não precisa me pagar pelo negócio. Eu falei, não, professor, mas eu não fiz para poder te vender, não. Eu fiz para poder te dar aqui, tipo, eu estava com pena dela. Ela fez, aí depois começou a desatualizar. Direito, bicho, eu falo um negócio com você hoje, semana que vem muda, né? Cadê aqui? Aí, e ela já tinha feito um monte de rabisco, né? Desatualizou, ela fez X e tal. Ela fez bonitinha, eu estou aqui. Eu falei, não estou te vendendo, não, eu estou com pena de você está com o negócio todo rabiscado aí. Aí veja, né? Isso aqui é o que eu preciso ter, pessoal, no termo de referência. E aí eu estou mostrando para vocês aqui, ó, exemplo, né, do termo de referência. Então eu posso, por exemplo, exigir a amostra, tá? A possibilidade. Geralmente você exige a amostra daqueles produtos que você não conhece. E geralmente a amostra daquele produto que você não colocou como referência. Então, por exemplo, você coloca lá, quero comprar caneta esferográfica de corpo transparente de tinta azul. Aí você bota tipo BIC, Faber-Castell, compacto ou similares. Então você não vai exigir a amostra da BIC. Você também não vai exigir a amostra da Faber-Castell e da compacto. Parte do princípio, se você colocou aquelas marcas como referência, você já as conhece. Ok?
Mas se o cara vem com uma caneta, por exemplo, que é uma marca chinesa, sei lá, uma marca diferente, você nunca ouviu falar, você pode exigir a amostra do cara, entendeu? Então você exige que ele traga uma amostra para você escrever um pouquinho, ver se ela é boa, ver se ela é ruim, se ela não quebra fácil na mão, alguma coisa desse tipo. Tá? Lembrando que a amostra, pessoal, a análise da amostra, ela vai depender muito de cada caso. Uma vez eu lembro que quiseram travar um embate comigo, né, no filho dele. Seguinte sentido, compra de desinfetante. Você está comprando água sanitária. A água sanitária tem que ter um percentual de cloro. Tá? Aí vamos dizer que você bota lá, água sanitária com pelo menos 3,5% de cloro. Beleza. Aí perguntaram, e se o cara me vender uma água sanitária falando que tem 3,5%, mas ela tiver 3,39%? Aí eu falei assim, ó, no melhor dos mundos, você faria o quê? Você exigiria do vencedor, né, que na hora que ele fosse te vender água sanitária, ele submetesse a um laboratório de análises químicas, né, que fosse certificado pelo Inmetro, fizesse esses testes todos, gerasse um laudo oficial para te provar que a água sanitária dele tem pelo menos 3,5%. Só que se você colocar essa exigência no seu edital, quantos fornecedores vão aparecer? Zero. Ninguém vai aparecer. Imagina, você, Câmara, compra pouco fornecedor. Aí você bota, para vender água sanitária para mim, o fornecedor vai ter que fazer um laudo certificado pelo Inmetro de que tem. Eu falei assim, o quê? Tá louco, vou vender para a Dona Maria, para quem não comprar os 3 ali e se ganha, né? Ele não vai querer fazer um negócio desse aí para você, tá bom? Então tem certas coisas que são empíricas mesmo. Então você pediu a amostra do cara, chega lá, por exemplo, lá pro servidor que faz a limpeza, para a servidora que faz a limpeza, e fala assim, ô dona fulana, uma coisa que sujou aí, tem aqui, joga essa água sanitária aqui, não esfrega aí, vê se é bom mesmo. Cara, é no olho. Jogou, esfregou ali, espumou, deu cheiro, limpou, é isso, ficou branquinho, tá valendo. É isso aí, cara. Tá? Então não tem esse negócio, por exemplo, de ficar assim, nossa, vamos mandar para um laboratório. Gente, isso depende de cada caso. Tá? Diferente, por exemplo, do cara que trabalha no Saara da vida, que está comprando, sei lá, quilos e mais quilos de uma, sei lá, uma substância específica para fazer o tratamento de água, né, para consumo humano, e aí ele pede lá que o fornecedor, né, emita um laudo dizendo que ele está vendendo daquele jeito e tal. Mas é diferente. Aí você está falando de consumo humano, de água, coisa para o seu corpo, o cara está comprando, sei lá, uma tonelada daquilo ali. Então é diferente, tudo bem, vale a pena você fazer e exigir o cara um laudo, por exemplo, laboratório. Agora você está comprando 10 garrafas de água sanitária, não, faz um laudo em metro para mim, gente. Ninguém vai querer isso para você. Por isso que eu falo, no fim das contas, a gente roda e cai na matriz de risco. Tá? Eu vou dar mais atenção para aquilo que tem impacto maior, risco maior. Aquilo que tem impacto menor e risco menor, não vou dizer que você vai fazer nas coxas, não é isso. Mas você não precisa ter esse zelo tão grande. A gente parte do princípio de que o fiscalizado, né, melhor, a fiscalização não pode ter um custo maior que o objeto fiscalizado. Né? Então, essa é uma premissa básica de gestão pública. Tá? Você não pode fazer isso. Então, nossa, vamos fazer uma auditoria aqui em cima da compra do botijão de gás para saber se teve uma falcatrua. Aí você gastou, por exemplo, sei lá, 80 dias na Câmara, você mobilizou, sei lá, 10 servidores para ver que realmente o botijão foi comprado por R$ 1,90 acima do preço que deveria ter sido comprado. Está vendo? R$ 1,90. E quanto você gastou para fazer essa investigação toda? Você acha que é R$ 1,90? Então tem coisas, pessoal, que não vale a pena. Não vale a pena você fazer isso. Então, a fiscalização não pode ter um custo maior que o próprio objeto fiscalizado. E quando eu falo custo, não é só dinheiro, é tempo, pessoal, etc. Tá? Então, a amostra, por exemplo, você pode exigir um termo de referência, legal? Outra também aqui, ó, exigência de carta de solidariedade, dependendo da situação. Carta de solidariedade é muito comum quando você tem revendedor ou distribuidor de alguma coisa. Por exemplo, você vai comprar bebedouro para uma escola pública, alguma coisa assim. Aí tem algumas marcas específicas, IBBL, Europa, algumas coisas assim. Geralmente essas marcas trabalham muito com revenda, tá? Distribuidor. Quando o cara aparece para você falando que ele é um revendedor IBBL, por exemplo, como que você prova que é um revendedor daquela marca aí? Pode ser um gaiato aparecendo e falando assim, eu sou representante da Europa. E aí? Vai passar uma perna com você. Então ele vem, por exemplo, uma carta de solidariedade, que basicamente é um documento lá dentro do Europa, da IBBL, dizendo que aquele cara realmente é representante. Porque se der algum dela depois, os dois respondem juntos. Tanto o cara que revendeu para você, quanto a marca que falou que esse cara realmente representa
a marca aí para você. Tá? Então, é uma possibilidade. Tá? Outra questão também que você pode prever aqui, ó, subcontratação. Subcontratação, pessoal, é sempre a exceção. Tá? Todo subcontratado é um furador de fila. E eu não estou falando necessariamente no mau sentido. Tá? Em que aspecto? O que é subcontratação? No meu caso, por exemplo, não poderia, tá? Mas imagina, vocês me contrataram aqui para eu falar para vocês aqui sobre licitações. Tá? Aí chega no dia, por exemplo, de vir, eu falei assim, eu estou com preguiça, tempo chuvoso, vou não. Fulano, vai lá falar de licitação para a galera. Isso seria um exemplo bem grotesco de subcontratação. No meu caso específico, eu não posso fazer, porque quando você fala da contratação de um especialista por inexigibilidade, não pode ter subcontratação. A lei é expressamente clara nesse sentido. Mas isso acontece geralmente quando você fala de um objeto maior. Isso é muito comum, por exemplo, em obras e serviços de engenharia. Então, você contrata uma empresa para fazer um hospital, por exemplo. Muito difícil você ter uma empresa que faz da fundação ao acabamento. Isso é difícil. Então, uma empresa vai ganhar, por exemplo, vai capitanear a obra e ela vai poder subcontratar algumas partes dessa obra para algumas outras empresas, sendo que ela vai ficar responsável por essas outras empresas subcontratadas ali. Tá? Então, ela faz, por exemplo, a fundação do negócio, faz um pouquinho ali, mas subcontrata a parte hidráulica para outra empresa, a parte elétrica para outra empresa, a parte de rede para outra empresa, tubulação de oxigênio, nitrogênio, não sei o que, para outra empresa. Tá? Às vezes acontece, mas ela fica responsável por capitanear esse negócio aí. Então, a subcontratação, às vezes, inclusive, é necessária. Se você lança um edital, por exemplo, de uma obra e bota uma cláusula de vedação total sobre contratação, muitas vezes a solicitação vai dar deserta, ninguém vai aparecer. Porque o cara fala assim, cara, eu tenho vontade de pegar essa obra, mas eu não consigo fazer tudo. E se eu pegar, eu tenho que fazer tudo, porque eu não posso subcontratar, mas eu não consigo, então eu não vou. Eu sei que eu não vou dar conta do mercado. Então, nem toda subcontratação é necessariamente negativa. Mas qual é o problema da subcontratação? O cara que é o subcontratado, querendo ou não, ele é um furador de fila. Porque esse cara não participou de disputa licitatória. Então, por exemplo, eu, Cícero e nosso colega aqui, nós disputamos uma licitação. E nosso colega, ele ganhou. Legal? No que ele ganha, ele vai subcontratar para o nosso amigo aqui, que nem participou da disputa. Então, no fim das contas, ele nem participou e ele passou na frente, por exemplo, de nós dois. Tá? Não estou dizendo que está certo ou errado, não é isso, mas o fato é, se você possibilitar uma subcontratação ampla, isso pode gerar, inclusive, fraudes, né? Porque o camarada bota uma empresa laranja para poder participar, por exemplo, da disputa, né? Bota várias empresas laranja ali, uma delas vai ganhar, e essa empresa, quando ganhar, fala assim, nossa, me deu uma dor de barriga, não vou poder continuar, ô fulano, pode vir, subcontrato totalmente para você. E aí o cara passa para frente sem ter disputado. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que tomar, por exemplo, com subcontratação. Tá? Mas é uma possibilidade muitas vezes. Outra, pessoal, é a garantia da contratação. Tá? Que você não pode confundir com a garantia do objeto. Olha só, o que é a garantia da contratação? Garantia da contratação é uma garantia que você pede do contratado, tá? Para você ter a certeza, aspas, né? Com mais segurança, na hora de fechar o contrato com ele. Mais ou menos igual quando você vai comprar um imóvel e te pede um sinal. Você vai lá, paga um sinal, é um dinheiro que você deixa ali para poder você provar que você não é curioso, você realmente está interessado em fechar o negócio. Tá? Essa garantia é como se fosse isso. Já exigiram, por exemplo, uma garantia assim de mim. Tá? Por exemplo, na nova lei de licitações, ela permite o pagamento antecipado. Na lei antiga não podia, apesar de que o pessoal fazia. Tá? Sabe quando é que o pessoal fazia pagamento antecipado na lei antiga? Era muito comum o artista. Contratava o artista e pagava antecipado. Nem que fosse metade, mas ele mexe pagava o artista antecipado. Era muito comum acontecer isso, não podia, mas fazia. Então, na lei antiga, dizia que não podia ter pagamento antecipado. Na lei nova, fala que a regra realmente é não pagar antecipado. Mas tem duas exceções. Isso aqui é o artigo 145 da lei, 145. O artigo 145 fala que tem duas exceções. A primeira é quando é condição indispensável à obtenção do bem ou prestação do serviço. Por exemplo, compra pela internet. Compra pela internet não tem jeito, tem que pagar antecipado. Eu pago e o cara manda. É uma condição indispensável. Tá? E o segundo é quando propicia sensível economia de recursos. Então, se pagar, por exemplo, parcelado, paga mais.
se pagar antecipado, paga menos. É uma regra de mercado muito prática. Né? Se eu te perguntar, você quer ter dinheiro hoje ou você quer ter dinheiro amanhã? Você vai botar os dois. Né? Mas se eu só pudesse escolher um, você queria ter dinheiro hoje. Alexandre, você quer que eu te dê dinheiro hoje ou você quer esperar continuar dinheiro só amanhã? Eu falo, quero ter dinheiro hoje, todo mundo quer ter dinheiro hoje. Então, o que geralmente você faz? Você vai me dar dinheiro hoje, você pode pagar menos. É o famoso caso do se pagar no Pix ou no desconto. Se pagar no cartão, eu coloco mais caro. Né? Porque o cartão, às vezes, eu vou ter que esperar a operadora me pagar. No Pix é na hora. Você quer dinheiro hoje ou quer dinheiro amanhã? Então, quando eu pago adiantado, geralmente paga mais barato. É uma vantagem em relação ao pagamento, por exemplo, parcelado. Né? Então, nesse caso, ele fala que para diminuir os riscos do pagamento antecipado, a administração pode exigir uma garantia. Tá? Essa garantia ela é de garantia até 5% do valor do contrato, podendo chegar até 10% em casos excepcionais, que tiver muita complexidade, né? Geralmente são obras. Tá? Mas a regra é até 5% do valor do contrato. Já exigiram de mim. Tá? O pessoal apresenta aqui uma divide não. Lá eu fiz um contrato com eles, pagamento antecipado, e me pediram garantia de 2%. Pode ser até 5% e pediram 2% ali. Quando pede garantia, aí eu escolho a forma como eu quero garantir. Aí eu escolhi calção em dinheiro. Eu fui lá pedir a conta deles, coloquei o dinheiro, inclusive pedi, acho que essa semana agora, para fazer o levantamento, que eu terminei o serviço lá. Né? Tem só que me devolver lá, corrigido o pezinho de meia que eu botei lá, a merrequinha que eu botei lá. Né? Então, isso é garantia. Que você não pode confundir com a garantia do objeto. O que é a garantia do objeto? É aquela garantia que o Código de Defesa do Consumidor dá para você e que o fabricante, às vezes, também dá. Então, veja só, Alexandre, eu, enquanto Câmara, eu sou consumidor? Pode ser sim? Pode ser sim. Como é que uma relação de consumo, geralmente? A relação de consumo se dá quando você é destinatário final de um produto ou serviço adquirido ou prestado por alguém que vive daquilo, que faz daquilo seu comércio. Tá? Então, por exemplo, se eu vendo meu carro para você, é uma relação civil, não é relação de consumo, porque eu não sou revendedor de veículos. Tá? Agora, neste momento, é uma relação de consumo. Eu estou prestando um serviço para vocês, eu vivo disso, eu faço isso no meu comércio, você está pagando para ter esse serviço. É uma relação, por exemplo, de consumo aqui que você está tendo nesse exato momento aqui. Tá? Então, no fim das contas, a gente não pode ser consumidor. Por exemplo, ar-condicionado. Quando você comprou o ar-condicionado, você é consumidor. Você tem 90 dias de garantia pelo Código do Consumidor. Tá? Invariavelmente, o fornecedor não pode querer se livrar disso aí. É lei. Você tem 90 dias. Bens duráveis, 90 dias. Bens não duráveis, 30 dias. O que são bens não duráveis? Aqueles que o próprio uso já vai acabando uma coisa. Claro que tudo vai se acabando, né? Mas o bem durável acaba mesmo, digamos assim. Por exemplo, shampoo, creme. Você comprou um creme, usou um pouco, já começou a acabar. Perfume, borrifou, já começou a acabar. Refrigerante, tomou, já tem menos. Remédio, tirou da cartela, não tem mais 10 comprimidos, tem 9. Então são bens não duráveis. Já o computador, esse microfone aqui, esse púlpito, etc., né, ar-condicionado, são bens duráveis. Você tem pelo menos 90 dias de garantia. E às vezes o fabricante também dá uma garantia para você. Tá? A garantia do fabricante ela começa a contar depois que termina a garantia legal. A menos que ele diga que a garantia dele já está somada, por exemplo. Então, se ele fala só para você, ó, te dou um ano de garantia, se ele fala só isso, na verdade você tem 90 dias mais um ano. Tá? A garantia que o fornecedor te dá é chamada de garantia contratual. E ele te dá essa garantia se ele quiser ou não, do jeito que ele quiser. Tá? A garantia legal dos 90 dias, não tem como ele querer te dar essa garantia ou não, integral. E é sobretudo integral. Tá? Cobre qualquer coisa ali. Agora a garantia contratual, ele dá se ele quiser ou não, e ele diz as condições como ele quer fazer. Então ele pode, por exemplo, falar assim, ó, tinha uma garantia de um ano desse ar-condicionado aqui, mas que só cobre, por exemplo, a placa. Ou se queimar a placa, ele troca. Mas se queimou a paleta, você se lascou. Você se lascou. Agora ele já quebrou dentro dos 90 dias. Ele é obrigado a trocar. Dentro dos 90 dias, o que tiver que fazer, ele tem que fazer. Você sabe uma situação que acontece muito desrespeito a essa regra? Quando você compra um carro seminovo. Talvez você tenha passado por isso. Você vai na concessionária e compra um carro seminovo. Aí você assina um papel que eles dizem que estão te dando garantia só sobre motor e câmbio, ou caixa e câmbio.
Talvez você tenha visto esse papel, já estou ouvindo falar disso. Tá? Esse papel não vale de nada, tá, pessoal? Porque você não está comprando só motor e câmbio, você está comprando o veículo inteiro. Então, se ele está te revendendo, mesmo que usado, ele está te revendendo o produto. Ele tem que dar garantia de 90 dias integral do que acontecer. Se ele quiser dar mais alguma garantia para você, depois é problema dele. Mas os 90 dias, sobretudo, ele tem que fazer. Você é destinatário final, você não está comprando o carro para revender, está ficando contigo, e ele, né, faz disso sua fonte de comércio. Aí tem essa relação de consumo aqui. Então, isso tudo pode entrar, por exemplo, no seu contrato. Garantia da contratação, garantia do objeto. Né? Objeto tem que ter pelo menos tantos dias e tal. Igual aquele projetor que a gente viu aqui, né? Que o pessoal comprou o projetor, mas com 36 meses de garantia. Certamente, garantia do fabricante. Porque 90 dias é uma lei. 36 é muito mais que 90 dias, então certamente está exigindo que o fabricante dê a maior parte da garantia. Ok? Outra coisa aqui, o modelo de execução do objeto. Como é que ele vai ser entregue, por exemplo, né? Essa parte da entrega, pessoal, é interessante, porque o que acontece? Aqui eu já falei com vocês, tá? Não vai garantir, eu acabei de falar com vocês aqui. Essa questão da entrega, antes de falar da gestão do contrato, é uma coisa interessante. Quando o fornecedor entrega o produto para você, tá? Existe o recebimento provisório que você pode fazer e existe o recebimento definitivo, tá? Quem faz recebimento provisório definitivo é o fiscal do contrato, mais das vezes. Bom? Então, a diferença do provisório para o definitivo. A regra, pessoal, é dar o recebimento definitivo. Dar recebimento definitivo significa que o fornecedor te entregou o produto, você conferiu e está tudo certo. Ok, você está liberando esse fornecedor para receber o dinheiro dele. Fornecedor, ok, recebi seu produto aqui, está tudo certo, já pode encaminhar sua nota fiscal e os documentos para você poder receber. Vai ver, a regra é essa. Só que às vezes o que você está recebendo ali é muito específico, ou tem um volume muito alto, e você não consegue conferir naquele momento. Vamos voltar ao exemplo dos computadores, né? Vocês compraram, sei lá, 30 notebooks novos, tá bom? E aí vamos dizer que eu sou fiscal desse contrato aí para poder receber esses notebooks. Quando chegar nas 30 caixas de notebooks, eu vou abrir as 30 e vou ver que ali dentro tem um notebook. Tá? Agora, esses notebooks todos, eles têm um SSD de tantos GB, tem tantos GB de memória RAM, tem placa de rede do tipo tal, não tem como eu saber. Eu não só olhava, isso aqui tem tantos GB de memória RAM, como você faz, você sabe isso. Tá? Então, nesse caso, eu vou dar um recebimento provisório para o fornecedor. Ó, recebi provisório, mas eu preciso de um tempo para poder verificar se está tudo certo, se está de acordo com o meu termo de referência aí. Eu dou um recebimento provisório, encaminho para o pessoal da TI, se for o caso, se tiver. O pessoal da TI vai fazer uma análise e vai gerar um laudo dizendo que está tudo ok, se tiver tudo ok. Né? E em cima do laudo está tudo ok, eu vou lá e dou recebimento definitivo para o fornecedor. O fornecedor está tudo certo mesmo, pode mandar sua nota fiscal para você receber aqui. Se estiver faltando alguma coisa, o fornecedor, estou faltando, acerta aí para poder a gente fazer o pagamento para você. Né? Mas a gente só usa recebimento provisório nesses casos, tá? Porque, como regra, é recebimento definitivo. Por exemplo, você comprou copo descartável. Tá? Então, você copo descartável, branco, plástico de 300 ml. Bom, chegou lá, o cara com copo descartável, branco, plástico, 300 ml. Você vai dar recebimento provisório para esse cara? Só se você tiver comprado, por exemplo, sei lá, né, 200 mil unidades e você tiver que contar se realmente tem 200 mil ali. Aí você geralmente vai fazer multiplicação, né? Geralmente o tubinho vem 100, aí você vai olhar quantos tubinhos vem nessa caixa, vem 10. Então tem 1000, aí você vai 1000, 2000, 3000, multiplica, geralmente assim, né? Você também não vai arrancar copinho por copinho. 1, 2, olha Deus, né? Vai fazer para amostragem ali, né? Vai fazer isso. Só que mesmo assim, 200 mil, você vai levar um tempo para conferir. Então não necessariamente você vai conferir na hora que o cara te entregar. Sim, você dá o recebimento provisório. Agora o cara te entregou uma caixinha com 1000. Tem tubos de 100. Então são 10 tubinhos de 100. Tá? Você não consegue conferir que tem 1000 ali dentro, uma caixinha com 1000. Pelo amor de Deus. Aí nós vamos poder receber um provisório daqui a 10 dias, eu vou definitivo, não. Libera essa alma para subir, né? Deixa que ela está para subir, mas deixa para receber o dinheiro dele. Né? A pessoa já não gosta muito de fazer negócio com a gente, vai ficar amarrando o negócio do cara, não vou. Tá? Então, essa é a ideia do recebimento. Tá? Outra coisa importante é falar da gestão e fiscalização. Eu perguntei para vocês como é que era a fiscalização e vocês disseram que vocês fazem por um contrato. Né?
E o gestor dos contratos, vocês indicam também quem é o gestor? Então, o contrato fala, o contrato vai ser fiscalizado por fulano. Sim, e quem é o gestor do contrato? Então, se o Tribunal de Contas chegasse para você hoje e falasse assim, quem é o fiscal do contrato? Você fala, fulano, toma aqui, aí tá bom. Quem é o gestor? Você fala, boa pergunta. Quem é o gestor do contrato? Eu só tenho que ter gestor do contrato? Tem. A gente se preocupa tanto com o fiscal que a gente não pensa no gestor. Eu só vou ter diferença básica do gestor do fiscal. Estou pensando em trazer essa para vocês no dia 3, tá? Trazer essa questão de gestão e fiscalização para a parte importante, tá bom? Mas dando um spoiler para vocês, o gestor, ele é um cara que tem uma relação mais com o processo. O fiscal, ele é um cara que tem uma relação mais com o fornecedor, com a empresa. Então, o fiscal, ele está lá, no cangote do fornecedor, vendo o que está rolando. Legal? E aí, tem 10 empregados mesmo? Está fazendo tal coisa? Botou tantos azulejos, emassou, pintou de branco. O fiscal vai estar lá olhando para ver se realmente o negócio está sendo feito certinho. E está colocando tudo no relatório dele. Esse relatório que o fiscal faz, ele entrega para o gestor do contrato. O gestor do contrato vai ficar colocando isso no processo e acompanhando como é que está o desenrolar do negócio. Tá? Num mundo perfeito, cheiroso, arrumado, passado, maravilhoso, eu teria 3 pessoas. Eu teria o ordenador de despesa, por exemplo, o Cezinha, né? Teria o gestor do contrato e teria o fiscal do contrato. Tá? No mundo perfeito. No mundo prático, como eu tenho menos gente, geralmente como é que o pessoal faz? O pessoal vai e acumula a função de gestor de contrato no presidente, por exemplo, entendeu? Então o cara é presidente e gestor dos contratos. E outro cara vai ser o fiscal. Tem lugares que fazem um pouco diferente. Pega, por exemplo, o diretor da Câmara, bota como gestor de contrato e bota outra pessoa para ser presidente fiscal do contrato. Tá? É o melhor dos mundos? Não é o melhor dos mundos. Mas o Tribunal de Contas nunca, por exemplo, chiou em relação a isso. O que não pode é gestor e fiscal ser uma pessoa. Tá? Como é que você sabe fácil as coisas que podem e as coisas que não podem, conforme o princípio da segregação de funções? Lembra daquele episódio do Chaves, que ele vende churros para ele mesmo? Ele chega e fala assim, pois não, eu gostaria de um churros. Toma aqui os churros. Prazer, os churros higiênicos da dona Florinda, seu Madruga estava vendendo, seu Madruga tem uma dor de barriga, teve que ir em casa, deixou o Chaves, cara. Bicho, eu pedi pra dar merda. O Chaves foi super faminto. Churros. Oi? Menino faminto, daquele ali, né? Largou o galinheiro na mão da raposa, né? Aí Chaves, vai vendendo churros aí. Aí Chaves ficou olhando assim, né? Caraca, negócio gostoso pra caramba. Aí começa a brincar, né? Pega a moeda com seus clientes, eu gostaria de churros. Aí, pois não, toma aqui. Né? Aí pega a moeda de novo, eu gostaria de mais outros churros. Não, pois não, toma esse outro churros aqui. Esse episódio é clássico, esse episódio do Chaves, tá? Então, toda vez que você perceber que você está vendendo churros para você mesmo, tem uma coisa errada aí, tá? Então, o cara é gestor e fiscal de contrato. Ele está vendendo churros para ele mesmo. Imagina, eu sou fiscal, né? Eu estou lá na empresa lá, e aí? Botou mermoar, pintou de amarelo, botou azulejo, joguei aqui, não fez tal coisa. Aí eu estou botando tudo no relatório, tá? Aí eu vou entregar para o gestor, que adivinha? Sou eu, né? Aí eu entrego aqui, agora deixa eu ver aqui. Não, fiscal, mas pergunta para o cara se ele vai fazer tal coisa. Pois não. Cara, você vai fazer tal coisa? Vou não. Olha, ele falou que não vai fazer não. É mesmo, cara? Rapaz, vou botar no processo. Não faz o menor sentido, sacou? Então assim, gestor e fiscal sou mesmo. Eu vou me perguntar uma vez o seguinte, olha esse telefonema que eu recebi. Tá? Por incrível que pareça, eu estava na academia, sei que não parece, né? Eu estava na academia, eu estava saindo. Aí, me ligo, lá na Câmara do Norte, tá? Aí o cara me liga assim, Alexandre, eu queria tirar uma dúvida com você. A gente tem pouco pessoal aqui na Câmara, vai lá, né? Pouco pessoal e tal. Aí assim, a gente está tendo um fiscal de contrato, tá? Aí eu fiquei pensando, se não podia, por exemplo, Alexandre, me entende, me ouve. Será que não pode, por exemplo, botar como fiscal do contrato alguém da própria empresa? Não, que empresa? Ele é da empresa contratada. Eu falei, não, você contratou uma empresa para prestar um serviço. Exemplo, aí uma própria pessoa dessa empresa que presta serviço quer.
Aí eu fiz um silêncio no telefone, aí ele falou, ó, o miserável gênio, olha o que ele falou. Não, mas sabe o que é? É porque você acaba a pensar, ninguém entende melhor sobre a prestação do serviço da empresa que a própria empresa. Eu falei, porque o miserável é um gênio. Porque você vai pensar, ninguém entende melhor esse projetor, esse data-show aqui, da Epson, que a própria Epson, é verdade. Ninguém entende melhor como é que funciona esse microfone que o cara que está vocal, que é a marca desse microfone, é verdade. Ninguém entende melhor como é que o iPhone funciona que a Apple, é verdade. O miserável gênio. Eu falei, sim, só que você tem que lembrar que em licitações a gente trabalha com um cara chamado o quê? Né? Matriz de risco. Não sei se eu já paguei para vocês aqui, ó, matriz de risco. Então, por um lado é verdade. Por um lado, se você for pensar no sentido de conhecimento, é verdade. Mas qual é o risco que você tem de colocar essa pessoa como fiscal? É um risco alto? Muito alto. Tá? Então não pode. Não pode não, né? Não pode não. Ah, tá. E o procurador? Não pode botar o procurador como fiscal de contrato, não? E eu falei assim, procurador, gente. Aí eu falei, aí a lei fala que quando o fiscal do contrato tem uma dúvida jurídica, ele pode perguntar para o procurador, ó o Chaves. Aí ele vai, não, aí o procurador é o fiscal. Aí o procurador vem nesse meio e fala assim, cara, eu estou com uma dúvida jurídica. Então, fala aí. Cara, eu posso fazer tal coisa? Pode não. Pô, muito obrigado, cara. Faz muito sentido. Então, tem algumas situações que você percebe que quando o Chaves está vendendo um churros para ele, é que o negócio realmente está esquisito, não está legal para você aí. Tá? Então, você precisa ter uma pessoa designada como fiscal, mas também precisa da pessoa designada como gestora. Tá? Então, às vezes, você está preocupado em ter um fiscal, mas esquecendo de ter um gestor. Tá? Eu sei que o gestor, muitas vezes, acaba sendo tão figurativo que a gente manda até o presidente para você, ou o diretor da Câmara para você. O fiscal acaba fazendo tudo, tá? Eu sei. Mas tem que ter uma pessoa designada como fiscal e tem que ter uma pessoa designada como gestora. Tá bom? Tem que ter esses dois aí. Tudo bem? Tá? Só para a gente começar a finalizar aqui, fiscalização, já falei com vocês, medição e pagamento, deixa eu ver aqui. Não, pagamento já falei com vocês aqui, forma de fornecimento já falei também. No final aqui é basicamente isso, pessoal, tá? Estimativa de valor, né? Aí aqui tem cotação de preço, tá? Apesar do nome ser estimativa, mas aqui tem aquela cotação de preço robusta, porque lá no ETP eu olho por alto, no termo de referência eu olho, né, de maneira pormenorizada. Lembra da vida da gente, seu celular estragou, aí você vai querer comprar outro, não sabe se compra um Samsung, um Xiaomi, um Apple, não sabe o que você compra, tá? O que você faz então? Você vai lá e joga no Google, né, celular, e vai dando uma olhada na média de preço, por alto. Tá? Isso é como se fosse um ETP. Mas definir que vai ser o iPhone, sei lá, 13. Tá? Beleza. Então agora você vai procurar iPhone 13, vai botar preço de tudo quanto é iPhone 13 que você achar. Agora você está num objeto específico, vai fazer a cotação específica, aprofundada desse cara. Para você comprar no site mais confiável possível, pelo menor preço possível que você conseguir encontrar. Isso já seria termo de referência. Aprofundar naquele objeto específico, fazer uma cotação de preço aprofundada sobre aquilo ali. Legal? Fez cotação de preço, adequação orçamentária, tchau e benção. Assinou e é isso. Tá? Então veja, aí, se a gente volta lá para o nosso slide, percebeu? O que você fez então aqui comigo? Tá? Você já instruiu o seu processo com o documento de formalização de demanda. Olha como é que tem tanta coisa em um inciso só, né? A gente basicamente está fazendo um curso de inciso até o momento. Mas tem muita coisa. Documento de formalização de demanda, ETP, termos de referência e por aí vai. Então, o que a gente vai usar na prática? TFD, ETP e termos de referência. Análise de risco, até falar um pouquinho depois, mas basicamente é isso aqui que a gente vai lidar no nosso dia a dia. Legal? E aí, estimativa de despesa, já falei com vocês também, né? Compatibilidade com o imposto orçamentário, tá? A habilitação e qualificação técnica mínima, pessoal. Quando você está fazendo uma contratação direta, um dos documentos que você tem que botar no seu processo são os documentos de habilitação e qualificação técnica do fornecedor. Por exemplo, esse fornecedor está devendo para o fisco federal, está devendo para o fisco estadual, está devendo para o fisco municipal, para a sede da empresa dele, tá? Esse fornecedor, ele tem que empregar menor aprendiz? Se ele tem que empregar, então ele tem que me dizer quais são os empregados que ele tem.
Então, a lei vai colocando exigências, tá? E você tem que fazer isso. Tem uma Câmara que eu estava prestando serviço, né? Depois eles mexeram nisso, graças a Deus, e eles faziam um processo de contratação direta, instruíam com DFD, ETP, papapá, e aí não colocavam esses documentos de quitação de débitos tributários. Então, não botava certidão negativa de débito tributário federal, certidão negativa de débito tributário estadual, não botava. Né? Aí eu perguntei, cadê as certidões negativas de débitos tributários dessa galera aí? Aí me responderam, sabe o quê? A história. Eles falaram o seguinte, não, poxa, as empresas que a gente contrata, a gente só contrata com empresa boas, empresa que a gente sabe que está toda certinha. Então está tranquilo, mesmo não tendo exigido, está tudo certinho. Gente, como dizia o antigo chefe, não durma com os olhos dos outros, né? Então, pô, a empresa está toda certinha. Tá, como é que vocês não estão toda certinha? Se ela está certinha, então me dá uma certidão negativa, já que ela está tão certinha assim, qual o problema de me dar o papel? Então, né? Eu preciso saber se essa empresa não está devendo alguma coisa, tá? Como é que eu vou saber quais são os documentos de habilitação dessa empresa, Alexandre? O artigo 62 em diante da lei de licitações, 60 em diante fala quais são os documentos de habilitação que você precisa ter. Isso também não é um curso inteiro só para falar disso. Mas o artigo 60 em diante fala quais são os documentos que você tem que exigir. Então, geralmente, você exige da pessoa certidão negativa de débito tributário federal, estadual, municipal, né? De onde está sediada a empresa, tá? Pede lá um certificado do cara que ele não tem, não faz trabalho escravo, né? Não tem gente que trabalha escravo. É uma formalidade isso aí, né? Se, dependendo do tipo da empresa, ele tem que contratar um percentual de mulheres vítimas de violência doméstica, ou ele não precisa, dependendo. Dependendo da empresa, ele tem que ter reabilitado na Previdência Social. Dependendo da empresa, ele tem que ter menor aprendiz. Então, isso tudo você vai exigir que ele mande as certidões para você. Tá? Dependendo da contratação, no meu caso, quando você está contratando um serviço técnico especializado, é prudente você pedir também atestado de capacidade técnica. O que é atestado de capacidade técnica? É quando um órgão atesta que você fez um trabalho para ele muito bem feito. Antigamente, né, corresponde ao que antigamente a gente chamava de carta de recomendação. Então, você tinha um emprego, você ia muito bem nesse emprego, você queria buscar outro emprego. Aí você trabalhou muito bem, você pedia para o seu patrão, você faz uma carta de recomendação para mim? E ele escrevia, né, carta de recomendação, né, recomendo os préstimos do senhor fulano de tal, que desempenhou o seu trabalho no dia tal, até o dia de hoje, com muito esmero, e papapá, né? Aí assinava, papapá. Aí quando você ia buscar emprego, sei lá, em outra cidade, por exemplo, o cara fala, mas você trabalhou com alguém? Não, trabalhei com o seu fulano, de não sei da onde e tal. Trabalhou mesmo, ó. Aqui está a carta de recomendação dele, né? Aí vinha o cara recomendando você, isso é mentira. A atestado de capacidade técnica é mais ou menos isso. Eu presto um serviço para você gostou, fala, posso me dar uma atestado de capacidade técnica? Bom, você vai lá e me dá um documento mais ou menos nesse sentido. Quando eu for preencher um trabalho em outro lugar, eu levo, por exemplo, essa carta aí. Eu, por exemplo, para poder trazer esse curso para vocês aqui, eu trouxe a atestado de capacidade técnica de outros lugares. Para falar para vocês o seguinte, vou falar de licitações, né? Mas eu tratei desse tema com alguém, por exemplo, provo para vocês que tratei. Então, geralmente, quando o trabalho envolve uma questão mais técnica, você pede atestado de capacidade técnica. Geralmente, quando o valor é mais alto, você pede, por exemplo, o quê? Estatuto social da empresa, pede lá, né, a questão da saúde financeira da empresa, tá? Nos últimos 2 anos. Isso vai depender de cada tipo de objeto de contratação que você vai fazer, tá? É claro, vou comprar 2 botijão de gás, então eu quero o estatuto social da sua empresa atualizado dos últimos 40 anos, beleza? Né? Agora, quando a contratação é mais técnica, vulto maior, dinheiro maior, aí você começa a pedir mais documentos para a pessoa, tá? Essa que é a ideia da habilitação, tá bom? Outra coisa, né? Razão da escolha do contratado, já falei para vocês também, tá? Justificativa de preço, já falei também. A autorização da autoridade competente. Quando você instruiu o seu processo, tá? Você colocou DFD, colocou ETP, colocou termo de referência, colocou, né, a cotação de preço que você fez, colocou aquela folhinha da lei de responsabilidade fiscal dizendo, olha, sentei para almoçar com dinheiro no bolso, né, colocou isso tudo. Aí você colocou o termo de referência do bonitinho. Aí no final vai ter o quê? A autorização da autoridade competente. Tá?
O que é a autorização da autoridade competente? É o presidente, tá bom? Só que, depois que tudo isso foi feito, repara que eu coloco para vocês aqui, ó, inciso 3. Olha que interessante. Você está percebendo que eu botei fora de ordem, quer ver só? Se eu for aqui no artigo 72 da lei, repara que o parecer jurídico, ele está no inciso 3º. Tá? No inciso 3º. Por que eu recomendo você colocar o parecer jurídico e o parecer técnico aqui, ó, entre o 7 e o 8? Tá? Porque se você for utilizar esse artigo na ordem que ele está, esse parecer jurídico aqui não faz sentido nenhum. Por exemplo, imagina só, você abriu o seu processo, colocou o DFD, colocou o ETP, colocou o termo de referência, fez a estimativa de despesa, mandou para o jurídico. Aí o jurídico, no processo até então, você só tem isso aqui no processo, incisos 1 e 2. O jurídico só tem isso. O jurídico ele vai fazer o que no parecer dele? O parecer dele vai ser do tipo, até aqui o senhor nos ajudou. Né? Assim, ó, em vista do que você colocou, está tudo certo. Só que ele sempre vai fazer parecer com ressalva. Porque ele vai falar, ó, até aqui o senhor nos ajudou, tá? Mas não vejo no processo isso aqui, não vejo isso aqui, não vejo isso aqui, não tem nada mais no processo. Então você tem que suprir essas lacunas aí e vai devolver para você. Aí no que o jurídico devolver para você, aí você vai colocar esse documento aqui, vai colocar esse documento aqui, vai colocar esse documento aqui, esse documento aqui. Aí antes de você mandar para o Cezinha dizer que está tudo certo, na dúvida você vai fazer o quê? Você vai mandar para o jurídico de novo. Porque toda vez que você manda para o jurídico e ele aprova fazer uma ressalva, você vai lá e preenche a ressalva. Você vai lá e faz o que ele mandou. Aí na dúvida você faz o quê? Você passa direto depois? Você manda para o jurídico, né? Tipo, jurídico, fiz direitinho? Era isso mesmo? Você falou que eu tinha que fazer A, B e C. Eu fiz, é isso mesmo? Aí o jurídico vai ter que analisar 2 vezes esse negócio aqui. Sacou? Então, qual que é melhor você fazer no fim das contas aqui? Pega esse parecer jurídico, esse parecer técnico. Aliás, é uma redundância, né? Parecer jurídico é um parecer técnico, né? Mas tudo bem. Então, você pega esse parecer jurídico, esse parecer técnico e bota aqui, ó, antes da autorização da autoridade competente. Para fazer o quê? Para o seu processo ter tudo. DFD, ETP, tem de referência, cotação de preço, justificativo de tudo. Legal? E antes do Cezinha dizer, beleza, o jurídico analisou. Aí o jurídico tem todos os documentos do processo para ele analisar. Aí ele vai dizer se está certo, se está errado, falta alguma coisa, se não falta, sacou? Aí se ele disser que está tudo certo, agora é só entregar na mão do Cezinha. O Cezinha falar, e aí, vamos comprar ou não vamos comprar? Sacou? Aí ele vai dar a assinatura dele. Só que ele já vai dar a assinatura em cima de um processo montado e já analisado e avalizado pelo jurídico. Beleza. Então, se você for usar o 72 como checklist, pode usar, mas lembre-se que não faz sentido deixar um parecer jurídico lá no início. Senão ele vai ser cheio de ressalva sempre. Você vai ter 2 trabalhos com o jurídico. Tá? Bota no fim antes da autorização da autoridade competente. Sacou? Que antigamente, na lei anterior, a gente chamava de ratificação, né? Aqui a gente chama de autorização da autoridade competente. É basicamente a mesma ideia. Entendemos aqui por enquanto, pessoal? Entendemos aqui por enquanto? Quando você diz que cada setor precisa fazer a questão do agrupamento das demandas. Isso. Cada setor sabe quais são as suas demandas. Exatamente. Uma pergunta que sempre fazem é exatamente essa. Alexandre, quem faz o ETP, quem faz o termo de referência, quem faz o documento de formalização de demanda? Aí eu falo o seguinte, ó, se você fala para mim que você está com dor, qual remédio que eu vou te dar? Depende. Né? Eu vou te dar, por exemplo, o Dorflex, mas você está com dor de barriga. Não sei se vai funcionar muito bem. Né? Como diz o outro, né? Teve aquela piada que fala que o médico errou na hora de dar o remédio, né? Aí tinha 2 pacientes, um muito nervoso e um com diarreia, né? Dor de barriga. Aí ele passou, por exemplo, o remédio que era o calmante para o cara da dor de barriga e passou o remédio da dor de barriga para o cara que estava nervoso, né? Aí quando o médico ligou para o cara que estava nervoso, falou, ô rapaz, você está nervoso? Eu estou muito nervoso. Pô, te passou o remédio errado, cara. Vou chegar para o outro, né? Aí falou, cara, te passou o remédio errado, bicho, como é que você está? Aí ele falou, estou todo cagado, mas estou tranquilo, graças a Deus. Então assim, quem sabe, né? Piadinha infame. Quem sabe
sabe, no fim das contas, o remédio que você tem que tomar é você. Então, por isso que a gente fala, né? Por isso que a gente fala que quem tem que fazer esses documentos é o setor requisitante. Tá? Você quer ver? Prefeitura de Vila Velha, quando eu trabalhei. Uma vez os caras estavam lá discutindo, eu falei, gente, vocês estão igual aquela música, eu quis dizer, você não quis escutar. Né? O cara chega da Secretaria de Esportes, aí fala com o cara da Secretaria de Administração, estou precisando de bola, de futebol. Beleza. Bola de futebol? Estou precisando. Faz aí o termo de referência, né? Porque ninguém falava de TP, né? Faz aí o termo de referência. Faz aí para mim. Então, bola de futebol? Bola de futebol. Quantas? Tantas, beleza. Chegaram as bolas de futebol. Aí o cara fala, pô, bicho, a bola tá errada. O que tá errada? O cara é futsal. É futebol, mas futebol de salão. Você comprou futebol de campo. Aí, meu amigo, eu falei, como diz a Bíblia, recebestes mal porque pedistes mal, né? Então, questão, né? Você que sabe o que você quer. Então, é você que tem que definir isso aí. Uma coisa que ajuda muito, pessoal, no fim das contas, e se ficar mais fácil, porque eu sei que a gente fala, olha, quem tem que fazer é setor requisitante. Às vezes, naquele setor específico, não tem gente que entende muito bem dessa parte. Né? Então, às vezes, a pessoa tem uma certa insegurança nisso aí. Um jeito de você tentar minimizar um pouco isso é fazer as minutas padronizadas. Então, por exemplo, se você tem uma minuta padronizada de termo de referência, uma minuta, um modelo padronizado de TFD, um modelo padronizado de ETP, isso te ajuda. Porque aí não vai ser do zero cada vez que você vai fazer. Você já tem um modelinho, pelo menos. Tá? Igual, por exemplo, esse documento aqui. Eu vou passar esse documento para o Cícero, tá, Cícero? Você encaminha para o pessoal fazer um favor. Tá? Isso aqui, por exemplo, é uma minuta padronizada que eu fiz para aquisição de bens via contratação direta. É o que vocês mais usam em Câmara. Contratação de bens por contratação direta. Tá? Então eu não tenho. Então, por exemplo, eu nunca fiz um termo de referência, mas está aqui explicadinho. Tudo que está, por exemplo, ali em amarelo e vermelho, você vai deletar. São comentários para você entender. Tá? Então, versão 1.0, opcional. Atribuir a numeração da versão TR, já que se pode vir a necessidade de alterações posteriores e né? Então, cada coisinha aqui, por exemplo, está explicadinha. O objeto dessa contratação vai ser um decreto tal, ou regulamentação do próprio órgão. Se você já fez a sua, você substitui. Tá? Outra, a fundamentação da contratação está no tópico específico do ETP. Aí eu botei, se não houve ETP, vai ter que fazer aqui este capítulo de forma formalizada. Só minuto, só um modelo. Tá? Às vezes você nunca fez termo de referência na sua vida, mas pelo menos você tem um desse aqui que vai te pegando pela mãozinha e te guiando. Isso é legal. Então, quando você tem, por exemplo, minutas padronizadas, isso é bem legal, te ajuda. Tá? Diminui esse medo que às vezes a pessoa do setor tem, de ele ter que fazer, mas ele nunca fez na vida. Mas pelo menos isso aqui já é um guia. Já vai te ajudando, por exemplo, ali. Você troca ideia com alguém, mas já te ajuda, por exemplo, um pouco nessa missão aqui. Então, acho que o conhecimento é tudo, né? O setor, quando ele sabe alguma coisa, Sim. Por exemplo, aqui foi dada uma autorização para comprar uma mesa de controle para fazer a troca das câmeras. E aí estava destinado já a fazer essa compra. Aí eu fui, acho que eu olhei dessa mesa de controle que vocês vão pensar em comprar. Não é compatível com as empresas. Dá bem. O Asa comprou alguma coisa sem serviço. É isso aí. O Lu chegou e fui comprar. Quase, né? Estava nessa fase interna ainda. É isso aí. Quem nunca fez um negócio desse, né? É complicado, tá? Então, olha só, a gente, pessoal, nós, né? No artigo 72, a gente instruiu o nosso processo, tá? Por que eu gosto de passar nesse artigo 72? Porque ele é o começo de tudo. Veja, aqui é um capítulo que fala da contratação direta. Então, ele começa te falando da instrução processual. Então, eu te falei, te mostrei todos os documentos que você coloca no processo, nessa fase de instrução. Porque, se você fizer errado, você tem responsabilização. Né? É o que ele diz aqui, por exemplo, na hipótese de contratação direta indevida, com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções, por exemplo, cabíveis aqui. Tá? Então, esse é o artigo antipático da lei de licitações, né? Ele vem para te lembrar que contratação direta é exceção. Então, você tem que fazer bem feito. Se você fizer mal feito, você pode até cometer um crime. Tá?
mas não tem medo, pessoal. Ele já te explica como é que você faz o certo. Se você segue isso aqui, você fez o certo, acabou, não tem problema. Tá? Isso é gente, por exemplo, que não vai colocar justificativa de preço, não vai demonstrar que a previsão orçamentária, aí erro grosseiro, é dolo, né? Aí você responde. Mas se você fez isso aqui, cara, você não vai responder por crime, porque você fez o que ele pediu para você fazer. Tá? Aqui ele está falando da pessoa que está avacalhando o negócio. É quem está avacalhando tem mais que se lascar mesmo, não tem jeito. Tá? Não tem jeito. Bem, entendido como é que é a instrução do processo, vamos lá. Eu disse a vocês que contratação direta é o termo guarda-chuva. Dentro desse termo, nós temos duas situações: dispensa e inexigibilidade. É bom conhecer os dois. Eu sei que você lida mais com dispensa do que com inexigibilidade, mas é bom você conhecer os dois para você não confundir. Quer ver um exemplo? Uma vez eu fui fazer um trabalho, né, de regulamentação da lei de licitações, numa Câmara X, e quando eu cheguei lá com a documentação para poder ser contratado por essa Câmara, tá? Uma bela hora o servidor me ligou e falou assim: Alexandre, você não pode baixar um pouquinho o preço que você está cobrando, não? Aí eu falei: por quê? Porque ele não baixava o preço mesmo, isso é normal. Mas por quê, meu amigo, né? Ele falou assim: porque está passando do limite da dispensa. Só que eu não sou contratado por dispensa, eu sou contratado por inexigibilidade. Inexigibilidade tem limite de valor? Não, não tem. Qual que é o limite de valor da inexigibilidade? O tanto de dinheiro que você tem no cofre do caixa do Poder Legislativo. Claro, você não vai fazer isso, obviamente, né? Mas assim, não tem valor definido, não tem teto para isso aqui. Tá? Então, inexigibilidade não tem. Então, por exemplo, eu sou aqui, ó, eu sou serviço técnico especializado, predominantemente intelectual, letra F, treinamento e aperfeiçoamento pessoal. Só que ele estava falando o seguinte: é contratação direta. Então, o que ele pensou? É tantos mil? O que o pessoal pensa? É 60 mil, até 60 mil, 75,2. Dispensa. Passou de 60 mil, é licitação. Ele estava achando que eu ia cair nesse aqui, ó, 75,2. Bom? Como eu estava um pouco acima do valor lá da dispensa, ele falou: você baixa só um pouquinho, porque você está passando do limite da dispensa. Eu falei: mas eu não sou contratado por dispensa, eu sou contratado por inexigibilidade. Tá? Então você tem que conhecer os dois até para você não fazer esses erros. Quer ver um erro muito comum também, pessoal? Talvez agora eu vou fazer a casa de muita gente cair, tá? Olha só. Vocês são cara do legislativo, então vocês entendem de lei, não é? Vocês são pessoas que entendem como é que uma lei funciona, tá bom? Quando a gente analisa a estrutura de um artigo, como é que o artigo é estruturado? O artigo começa com um caput, que traz o comando central, traz a regra central, tá? A gente costuma chamar de regra geral, né? A regra central, tá? E aí vem os parágrafos. Os parágrafos vêm para dar alguma exceção à regra. Então, por exemplo, né? Todos são iguais aqui perante a lei. Aí, sei lá, vem um parágrafo dizendo: mas no caso de pessoa com deficiência, pode ter tantos por cento de cota. Para pretos, indígenas, não sei o quê, também pode ter. No caso tal, também pode ser diferente. Então, exceção àquela regra do caput ali. E os incisos, esses números romanos aqui, né, maiúsculos, eles servem para quê? Para enumerar alguma coisa. Tá? Então, cada inciso está enumerando uma situação específica. Tudo bem? O inciso 1 falou de um caso, o 2 falou de outro caso, o 3 falou de outro caso. Tudo bem? Legal. O problema é que a gente é muito acostumado com 75, 1 e 2. Especificamente Câmara, a gente tem tatuado no pulso 75,2. O que a gente mais usa é 75,2. Só que, na verdade, eu deveria interpretar de trás para frente. Como assim de trás para frente? Olha só. Na verdade, a maior parte dos casos de dispensa não tem valor definido. Por exemplo, se eu chegar nesse caso para vocês aqui, ó, vou pegar um caso específico aqui, ó, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis e reutilizáveis em área com sistema de coleta seletiva de lixo, realizado por associação cooperativa formada só por pessoas de baixa renda. Ou seja, eu sou administração pública, eu vou contratar uma associação de catadores de materiais recicláveis. Tá? Posso contratar por dispensa. Desde que o contrato, a contratação não ultrapasse quanto? Desde que não ultrapasse quanto? Qual o valor você acha? 60? Não tem valor. Essa é a pegadinha. Olha só. Isso está no inciso 4.
O inciso 4 é um inciso. O inciso 3 é outro. O 2 é outro. O 1 é outro. Os que falam de valor são o 1 e o 2. Então, na verdade, se você parar para pensar, que o legislador, isso aqui não é novidade não, pessoal. Isso aqui, a lei 866 também era assim, tá? Só que o pessoal confundia isso também. O que o legislador fez para você? Ele falou o seguinte, ó, quando você quiser fazer contratação, nesse caso aqui, todo mundo aqui abaixo, tá? Se você já está nessas hipóteses específicas, para mim não interessa o valor, porque você já está na hipótese específica. Só que se você quer fazer uma dispensa e a hipótese que você quer não está prevista em nenhum desses caras aqui, tudo bem. Aí você cai nos incisos 1 e 2. Tá? É uma obra de serviço de engenharia? É, então não pode ultrapassar 120 mil. É uma outra coisa que não está nem nos outros incisos e nem a obra de serviço de engenharia? É, então os 975.2. Não ultrapassando 60 mil. Tá? Você quer ver um exemplo? Isso tem desde a lei antiga. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, cadê o 15? Ó. Contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária executar atividade, apoiar, captar e executar atividade de ensino, pesquisa, extensão, Sabe o que é isso aqui, no fim das contas? O que o pessoal usa esse inciso 15 nessa primeira parte aqui? Contratar banca de concurso público. Tá? Banca de concurso público geralmente é contratada por dispensa de licitação. E é melhor fazer por dispensa do que licitando. Mas a banca não vai cobrar só 60 mil. Mas quem disse que aqui é 60 mil? Aqui não tem limite de 60 mil. Sacou? Todos esses caras aqui não tem limite, se você for pensar. Tá? Então, por que é melhor contratar banca de concurso público por dispensa e não contratar por licitação? Vamos lá. Licitação geralmente é pelo preço? Não é menor preço? Você vai fazer um concurso público. Você vai contratar uma banca pelo menor preço? Probabilidade de dar merda. Alta, altíssima ou vai acontecer com toda certeza? Não vai acontecer com certeza, cara. Porque na hora que aparecer as bancas para poderem dar as propostas, vai aparecer Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas e Esquina do São Zé. Aí Sebrasp vai estar cobrando 2 milhões. FGV vai estar cobrando 3 milhões. Não sei o que vai estar cobrando. E Esquina do São Zé está cobrando o quê? 50 mil. 50 mil eu faço concurso todinho. Concurso de juiz, 5 etapas. Não, faço 50 mil. Manda pro pai, faço. Nunca vai fazer. Só que esse cara, se você não conseguir desqualificar esse cara, ele vai ganhar. Ele vai ganhar por preço. Ele vai ganhar. Se não cair no exequível, se não conseguir comprovar, ele vai ganhar. Aí eu queria ganhar, e aí? Agora o teu concurso público está na mão do Esquina do São Zé. Você acha que vai dar impugnação de edital? Aos montes. Você acha que vai dar judicialização? Aos montes. Você acha que o Ministério Público vai cair em cima, a OAB? Aos montes. Então, geralmente, você não contrata banca de concurso por licitação. Você contrata por dispensa. Você usa o inciso 15. Ah, mas a banca vai cobrar R$1 milhão. Pois aqui não tem limite de valor. Inciso 15 é o inciso 15. Inciso 1 é o inciso 1. Inciso 2 é o inciso 2. Cada inciso está falando de uma hipótese. Essa aqui não está falando de valor. Tá? Então, no fim das contas, se a dispensa que eu quero fazer encontra abrigo em algum desses incisos, o céu, entre aspas, é o limite. Agora, se eu quero fazer dispensa e eu não encontro abrigo em nenhum desses incisos, eu vou cair nos coringas. Quais são os coringas? 1 e 2. É obra de serviço de engenharia? É. Então você vai no inciso primeiro, até 120 mil. Não é obra de serviço de engenharia e também não está em nenhum desses outros incisos. Então você vai cair no coringa do coringa, que é o 2, que é o 75.2. Passa de 60 mil, não passa de 60 mil. Então, beleza, eu vou jogar nesse cara aqui. Você entendeu a parada aí? Então, muita gente, quando lê, por exemplo, esses incisos, fala assim: contratação de pessoa com deficiência, mas a associação me cobrou 80 mil. Não posso contratar, porque 80 mil é mais que 60. Uai, você está confundindo o inciso 14 com o inciso 2. 14 é o 14, o 2 é o 2. Cada um está falando de uma coisa diferente. Sacou aí? Então, eu sei que quando eu falo isso, o mundo de muita gente cai, porque tem gente que piamente acreditava até hoje que todos os incisos do artigo 75, 74, 75, no caso 75, tinham valor. Não, na verdade, a maioria dos casos de dispensa não tem valor definido. Tá? A maioria não tem. Por isso que eu falo que, na verdade, você tem que fazer de trás para frente. Tem que encaixar a sua dispensa em todos os incisos. Conseguiu? Beleza, não tem limite.
Não conseguiu, você vai cair no número 2. Aí, não passando daqueles valores, você consegue fazer a dispensa. Sacou qual que é a parada aqui? Legal? Meus queridos, tudo bem então. Como eu tinha prometido a vocês não passar muito desse horário, se vocês concordarem, vocês vão ficar hoje por aqui. Amanhã, então, a gente fala especificamente dessa parte de inexigibilidade e dispensa. A gente vai enfrentar quais são os casos de inexigibilidade, o que é cada um deles, como é que você faz, tá bom? E você vai conhecer quais são os casos. Eu sei que você usa, o que você mais usa, eu sei que é o 135.2, tá? Eu vou falar dele bonitinho, tá bom? Mas eu preciso que você conheça todos, até para você saber até que ponto você usa um e não usa o outro. Legal? Para não passar vergonha, igual o cara falou, baixa o valor aí, porque está passando 60, ô filho, mas inexigibilidade, ô desculpa, né? É para você não passar esses vexames na vida, tá? Então eu vou explicar todos, para você ficar ciente como é que funciona. Beleza, meus queridos? Todo mundo assinou a listinha de presença, beleza? Então tá bom, meus caros, fiquem com Deus, boa tarde para vocês, amanhã então, estamos aí de novo 8 horas. Tudo bem? Obrigado por tudo, um grande abraço. Até amanhã, galera. Valeu!